Olá, muito obrigado por você fazer parte deste primeiro seminário de interpretação bíblica. Obrigado por você ter se inscrito e por sua confiança no meu trabalho. Eu me chamo Leandro Quadros, sou jornalista, sou pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia. Atualmente, eu trabalho na Rede Novo Tempo de TV e rádio, apresento um programa Na Mira da Verdade nas versões português e espanhol e apresento também o programa Lições da Bíblia. Antes de nós falarmos mais sobre as dicas incríveis que nós teremos para a interpretação do texto bíblico, deixa eu contar um pouco da minha história para você com a Bíblia. A minha história com a Bíblia começou cedo, mas obviamente não da forma correta. Eu tinha 12 anos e eu acreditei que a Bíblia era um amuleto de sorte e se eu carregasse ela comigo, eu seria protegido do mal. Eu passei a ter uma pequena Bíblia, aquela Bíblia dos Gideões, e colocá-la no bolso, para me sentir mais seguro e me sentir mais protegido. Eu lembro-me na época que eu até fiz uma promessa a Deus que se eu passasse de ano, eu iria correr pelo menos 5 quilômetros com aquela Bíbliazinha no bolso. E ao chegar no local, eu iria fazer uma oração. Porém, um dia, eu conheci o Evangelho, conheci o que a Bíblia realmente tinha para mim, e a minha vida, a minha história com a Bíblia mudou radicalmente. Mas eu vou contar mais detalhes para você depois sobre isso. Vamos antes para as nossas dicas de interpretação bíblica. O que nós vamos aprender aqui nesse seminário de interpretação bíblica? 3 coisas. Primeiro, veremos um dos métodos mais eficazes para a interpretação do texto bíblico, a chamada leitura atentiva. Você vai aprender o que é isso e você verá o quanto isso vai mudar a sua maneira de interpretar o texto bíblico. Em segundo lugar, nesse seminário nós teremos noções gerais para interpretarmos as Escrituras. E em terceiro lugar, como consequência disso, você estará mais habilitado para aplicar corretamente a Bíblia à sua vida. Antes, devemos responder a uma pergunta. Por que devemos interpretar a Bíblia? Eu vou apresentar a você aqui 2 razões principais dadas pelos doutores Gordon Fee e Douglas Stuart. Essas razões se encontram no livro deles intitulado Entendes o que lês?, publicado pela Vida Nova em 1984. Essas orientações, essas razões estão entre as páginas 14 e 19 e eu quero repartir com você. O primeiro porquê, a primeira razão de devermos interpretar a Bíblia é porque, como leitores, tendemos a dar ao texto bíblico um significado que ele não existe, um significado que não existe nele. Quer ver um exemplo? Quando você e eu lemos Romanos 13:14 e vemos ali a expressão carne, temos a tendência a interpretar como corpo. E por que temos essa tendência? Porque na nossa cultura, carne significa corpo. Porém, em Romanos 13:14, quando diz assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. O texto bíblico, na verdade, quando fala para não satisfazermos essas concupiscências da carne, ele está querendo dizer que nós não devemos satisfazer as necessidades da natureza pecaminosa. Quando Paulo usa o termo carne, especialmente na versão Almeida Revista Atualizada, se refere a uma enfermidade espiritual, a uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então veja, como tendemos a dar ao texto o significado segundo a cultura na qual estamos inseridos, então é importante interpretarmos a Bíblia para aprendermos a pensar como escritor, para sabermos o que ele tinha na mente originalmente quando escreveu o assunto. Então, todas as vezes que você ler carne na Bíblia, lembre-se que Paulo usa isso quase que exclusivamente para se referir à natureza pecaminosa e não ao corpo propriamente dito, porque na Bíblia o corpo não é mau. De acordo com 1 Coríntios 6:19 e 1 Coríntios 3:16 e 17, o corpo é o templo do Espírito Santo. A segunda razão para interpretarmos as Escrituras é por causa da dupla natureza da Bíblia. Quando você lê 2 Pedro 1:19 a 21,
você percebe que a Bíblia tem dupla natureza ou dupla autoria. Vamos ler aqui 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você percebeu? A Bíblia tem dupla natureza, divina, humana. É a palavra de Deus na linguagem humana. O doutor George Led tem uma frase muito importante que diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus nas palavras de pessoas na história. E por causa dessa dupla natureza da Bíblia, é fundamental que você e eu saibamos interpretar as Escrituras para que saibamos realmente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Entendendo as palavras divinas na linguagem humana, nós vamos saber o que Deus quis passar para nós. E é por isso que é importante você e eu tentarmos compreender quem escreveu o texto, por que escreveu, qual era a bagagem cultural da pessoa que escreveu. E quando você entende isso, quando você entende que a Bíblia tem dupla natureza e você estuda de acordo com este conhecimento, você vai tentar interpretar a Bíblia dessa perspectiva. Como a Bíblia é a palavra de Deus no imperfeito sotaque ou linguagem humana, você vai procurar se aprofundar nesta linguagem humana para entender o que os seres humanos quiseram dizer ao comunicar a palavra de Deus. Então nós vamos ter que entrar na cultura na qual a Bíblia foi escrita. Então essas são as duas principais razões para você e eu interpretarmos a Bíblia. Você quer ver um exemplo que mostra a importância de aprendermos a pensar como os autores bíblicos, deixarmos um pouco a nossa cultura ocidental e pensarmos como as pessoas do Oriente Médio? Vou dar 3 exemplos para você. Veja a importância de compreendermos a linguagem deles. Em João 2, verso 4, você vê Jesus dizendo o seguinte para a Maria, a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? A princípio você pensa, nossa, Jesus foi um pouco indelicado com a mãe. Mas se nós compreendermos a linguagem deles da época, você verá que é o contrário. Quando Cristo usa a palavra mulher, era uma forma respeitosa dele abordar a mãe naquela cultura. Então, quando ele fala mulher, que tenho eu contigo, ele está dizendo o seguinte: madame, eu sei o momento certo de eu fazer o meu milagre, calma. Então Cristo está chamando ela de madame, na verdade, porque mulher era um título respeitoso. Então, além de ser importante entendermos a linguagem, temos a época também. Quer ver um exemplo? Em Deuteronômio 22:5 diz que o homem não deve usar roupa de mulher e nem a mulher usar roupa de homem. Só que esse texto foi escrito há 3.500 anos e naquela época não existiam calças compridas. Qual era o vestuário? Era uma túnica. Homem e mulher usavam a túnica. Agora, o que diferenciava um do outro? A cor. O cinto que amarrava a túnica do homem tinha uma cor mais neutra, bem como a túnica do homem. Da mulher, o cinto era colorido. Então, em Deuteronômio 22, Deus não está lidando com a questão de calça ou saia, ele está lidando com a questão do travesti. Deus não quer que um homem se vista para parecer mulher e nem uma mulher se vista para parecer homem. Então veja a importância de compreendermos também a época em que o texto foi escrito. Veja como é importante compreendermos a cultura. Em Romanos 16:16, Paulo diz para saudarmos uns aos outros com ósculo santo. A palavra ósculo, do grego ósculum, quer dizer beijo. E eles tinham o costume no Oriente Médio, os homens, de se saudarem com um beijo no rosto. E isso é praticado em algumas culturas, em outras culturas não é praticado. Então, é importante você compreender a linguagem usada nas Escrituras, a época em que foi escrita e também a cultura na qual ela estava inserida. Aí você vai extrair do texto bíblico aquilo que ele realmente quer ensinar. E aí você vai aplicar devidamente a sua vida. Quando nós compreendemos o que foi dito para eles
para os leitores lá no princípio, nós podemos compreender o que é dito na atualidade. Em nossa leitura e estudo da Bíblia, sempre devemos buscar compreender o significado original que o autor inspirado quis dar. Essa deve ser a nossa grande estudo da Bíblia, meu amigo e minha amiga que me acompanha neste momento. Quando você ler e estudar a Bíblia, você precisa compreender o que o autor original tinha em mente quando ele escreveu. E você precisa entender a maneira como os leitores originais entenderam a mensagem, porque aí você estará extraindo realmente a palavra de Deus. Essa deve ser a sua maior meta. Um outro detalhe, o ato de descobrir o que o texto significava para os leitores se chama no meio teológico de exegese. Tá? Quando você faz a exegese, ou seja, interpreta o texto para descobrir o que ele significava no passado, aí você vai receber a palavra de Deus no seu coração e não a palavra do ser humano. É fundamental isso. Por quê? Porque muitas vezes quando nós escutamos um sermão ou ouvimos uma palestra bíblica, sentimos até uma euforia, uma alegria, um bem-estar inicial, mas você percebe que isso passa? E por que passa? Porque não aprendemos a pensar exegeticamente, ou seja, não entendemos o que o autor original intentou ensinar aos seus leitores. E aí o pregador ou o palestrante, ele só explicou a nós aquilo que saiu dos lábios dele, o entendimento dele. Esta é a palavra do homem, ela não transforma. Dá uma breve alegria, mas é como fogo de palha. Agora, se você pensa exegeticamente, se você tenta entender o que o autor original quis dizer, aí sim você aplica devidamente a Bíblia à sua vida. E quando você recebe um sermão ou uma palestra desta maneira, aí a palavra de Deus entra no seu coração e transforma a sua vida. Se hoje temos muitas igrejas mornas e até frias espiritualmente, é porque estamos mais alimentando da palavra e interpretações humanas do que da palavra transformadora de Deus. Por isso, você e eu precisamos aprender a pensar exegeticamente, né? Fazer um estudo cuidadoso daquilo que o autor original quis ensinar e precisamos entender o que o autor queria ensinar no princípio. E uma boa notícia para você, não é necessário ser teólogo para fazer isso. Se você tiver noções básicas de como interpretar a Bíblia, você estará fazendo uma boa exegese do texto bíblico. Depois fará uma boa hermenêutica, ou seja, vai entender e também aplicar à sua vida e você vai receber a transformadora palavra de Deus no seu coração. No próximo vídeo, na próxima aula, você vai aprender algo muito interessante. Como que o pensar exegeticamente vai mudar a sua forma de estudar as Escrituras. Você vai perceber alguns exemplos bíblicos que vão lhe ajudar a entender o que realmente a Bíblia ensina. E a partir desses exemplos, você será muito motivado, muito motivada a estudar a Bíblia de uma maneira mais eficaz e receber os benefícios da palavra de Deus na sua vida. Eu quero contar com a sua companhia. Eu gostaria que você fizesse seus comentários, já desse as suas primeiras impressões da nossa primeira aula e também deixasse as suas perguntas. Tá ok? As suas perguntas serão muito importantes porque vamos ter um momento no seminário em que vamos responder a todas elas. Então no próximo vídeo teremos isso e eu vou continuar contando a você a minha história de como o meu contato com a Bíblia mudou radicalmente e mudou inclusive a minha vida. Muito obrigado, Deus abençoe a você e até a nossa próxima aula.